Eu sou Carlito Neto e esse é o Sem Politiquês. Pois bem, meu povo, agora é um dia diferente, em um horário diferente, como vocês devem ter observado. A gente começou o Sem Politiquês aqui fazendo análises todos os dias, mas eu cheguei à conclusão que é melhor a gente soltar apenas um episódio no domingo às 10 da manhã. Primeiro que eu consigo descansar melhor durante a semana, já que eu trabalho, como a maioria dos brasileiros, em vários lugares. E segundo, que eu acredito que dá para a gente fazer um resumo ali ou trazer o conteúdo mais importante da semana anterior, soltar junto dessa análise no domingo, assim como a gente trazer também, talvez, uma análise para a semana seguinte. Hoje eu quero conversar com vocês aqui sobre a pesquisa Atlas Intel, que foi divulgada alguns dias atrás, que viralizou nas redes sociais. A pesquisa foi feita agora no mês de outubro, para ser bem específico, né, entre os dias 15 e 19 de outubro, ouviu mais de 14 mil pessoas em várias regiões do Brasil e trouxe um dado extremamente relevante, né? Primeiro que o presidente Lula vence todos os candidatos da direita no primeiro turno e que, mesmo que o Lula não dispute a eleição, quem dispute, por exemplo, seja o Fernando Haddad, ele também vence todos os candidatos da direita. Não necessariamente no primeiro turno, mas a vitória continua no campo da esquerda. E eu estou aqui fazendo essa análise hoje para a gente trazer um questionamento que ou não se tem feito muito abertamente, com exceção do presidente Lula, né, que tem falado com frequência, ou muita gente não consegue entender um ponto importante da discussão da política brasileira. Do jeito que a política tem andado no Brasil, não adianta meramente a gente eleger um presidente da República de esquerda, mas manter o Congresso Nacional na mão da centro-direita ou na mão da direita bolsonarista, que ali você entende como uma suposta direita que come com garfo e faca, e a tal extrema-direita. E aí, há uns dias atrás, eu fiz esse gráfico aqui, ó, que muita gente, inclusive, tem até mostrado em alguns canais aqui, ó. Carlito, o que é que esse gráfico traz aqui, basicamente? Bom, basicamente, esse gráfico aqui é a composição do parlamento brasileiro. Quantos parlamentares tem da esquerda na Câmara dos Deputados e quantos parlamentares tem da esquerda no Senado Federal? Evidentemente que, quando eu cito da esquerda, eu também cito os parlamentares da direita. E levantando esses dados aqui na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, algo me chamou muito a atenção e me deixou preocupado, que é o quê? O tamanho da bancada da direita dentro do Congresso Nacional. E isso eu falo nas duas casas. Na Câmara dos Deputados, por exemplo, 75,2% dos deputados são de direita. Numericamente falando em número de deputados, isso representa 386 deputados. No Senado Federal, a situação em tese ainda é pior. Lá, a direita domina 80,2% do Senado. Em números de senadores, isso seria o equivalente a 65 senadores. E por que esses números são preocupantes e nos fazem pensar sobre o que a gente quer para o Brasil de 2026 em diante e de como é que a gente pode continuar levando o Brasil para avanços, inclusive em defesa e em benefício da classe trabalhadora? Eu vou explicar para vocês aqui uma coisa bem simples e básica da política brasileira, que é como é que funciona, por exemplo, o Congresso Nacional. Eu sei que muita gente que está aqui acompanhando não entende muito bem como é que funciona o Congresso Nacional. Tem gente que não sabe, por exemplo, quantos votos são necessários para abrir uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito. Muita gente não sabe, por exemplo, quantos votos são necessários para se aprovar um PL, um projeto de lei. E tem gente também que não sabe quantos votos são necessários para poder se aprovar uma emenda à Constituição ou um projeto de emenda à Constituição. Para se aprovar uma CPI, para se abrir uma CPI, são necessárias juntar-se ali na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal, vai depender, evidentemente, de onde foi aberto ali ou solicitada a abertura da CPI, são necessários um terço de assinaturas, né? Eu estou falando não proporcionalmente, o percentual vai ser sempre o mesmo, um terço, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado, mas o número, evidentemente, muda porque você tem 513 deputados e 81 senadores. Então, só para vocês entenderem rapidamente e facilmente, para se abrir uma CPI na Câmara dos Deputados, nós do campo da esquerda, ou seja lá quem for do campo da direita, por exemplo, precisa reunir 171 assinaturas. Se a gente não conseguir juntar 171 assinaturas, a gente não consegue abrir uma CPI. Vale lembrar que a direita na Câmara dos Deputados tem 386 deputados.
Para se abrir uma CPI no Senado, são necessários 1/3 também das assinaturas, que equivale a 27 senadores. Na Câmara dos Deputados, são necessários 171 deputados, mas nós temos apenas 127. Nós, quando eu digo nós, somos nós do campo da esquerda. Já no Senado Federal, para se abrir uma CPI, são necessárias 27 assinaturas, que representam 1/3 do Senado. Ou seja, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, a gente não consegue fazer nada sem precisar dialogar com a direita, com a centro-direita, né, o tal centrão, ou até mesmo com a extrema-direita. Por quê, Carlito? Porque para que eu consiga abrir uma CPI, seja na Câmara dos Deputados ou no Senado, eu preciso dos votos. Para aprovar um projeto de lei, um PL, na Câmara dos Deputados eu preciso de 257 votos, a esquerda tem 127, e no Senado precisa-se de 41 votos, a esquerda tem 16. Então, como é, Carlito, que a gente consegue aprovar esses projetos? Bom, distribuindo cargos, como o presidente Lula tem feito, negociado, aprovar projetos da oposição também, mesmo que sejam negativos para a própria base do governo, afinal, precisa-se de voto, então a gente precisa. Quem vai votar com a gente, né, com o campo progressista, acaba querendo, evidentemente, algo. Alguns querem cargos, como a gente viu recentemente, a ministra Gleisi passou a faca ali em aproximadamente 400 cargos que estavam na mão de partidos do Centrão, como PP, União Brasil, Republicanos, Podemos, PL, por incrível que pareça, PSD. Então, tudo isso acontece porque a gente precisa de votos. Para aprovar uma PEC, que é um projeto de emenda à Constituição, que se altera a Constituição, ou uma EC, que é uma emenda à Constituição, que também altera a Constituição, são necessários 3/5 dos votos, tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado Federal. Lembre-se sempre do seguinte: todo projeto de lei que é aprovado na Câmara, ele precisa ser aprovado no Senado e vice-versa. Se não for aprovado em uma das casas, Carlito, o projeto segue? Não. O projeto precisa ser aprovado pelas duas casas. Lembre-se sempre disso. Então, naquele exemplo que eu dei da aprovação do projeto de lei, que são necessários 257 assinaturas na Câmara dos Deputados e 41 votos no Senado Federal, ela precisa passar por essa votação e é necessário que se tenha ali preenchido esses critérios. Caso contrário, o PL não se aprova. No caso da EC ou da PEC, né, projeto de emenda à Constituição ou emenda à Constituição, ainda é mais votos, né, são mais votos. Por quê? São 3/5 dos votos. Você pega, por exemplo, ali, 513 deputados, divide por 3, na verdade divide por 5, né, e multiplica por 3 para você saber quanto é 3/5. No Senado a mesma coisa, pega 81 senadores, divide por 5, multiplica por 3 para saber quanto seria 3/5. 3/5 dos votos na Câmara dos Deputados representam 308 votos. 3/5 dos votos no Senado Federal representam 49 votos. Traduzindo para uma linguagem bem direta para vocês, se a direita hoje no Brasil quiser simplesmente romper com o presidente Lula, dizer que não quer mais aprovar nada, que não vai fazer mais nada, eles podem, por exemplo, aprovar projeto de emenda à Constituição, já que eles têm 308 votos, eles conseguem aprovar projetos de lei, já que eles têm, pelo menos, na Câmara dos Deputados, 257 votos e no Senado 41 votos. Então, é importante que a gente possa entender isso. Eu tenho ouvido e lido algumas críticas na internet de alguns grupos, né, como a gente já citou aqui, que se classificam em tese como sendo radicais, que simplesmente têm ignorado esse fator aqui, né, esta tabela que vocês estão vendo aqui, né, que é a tabela do que a gente pode chamar, como se diz na política brasileira, de correlação de forças, ou seja, como é que, seguindo o que diz a legislação brasileira, a gente vai conseguir aprovar esses projetos sem dialogar com o Congresso. Eu até vejo alguns desses indivíduos que se alegam mais radicais, dizendo que o presidente da República ele poderia, por exemplo, assinar um decreto e, entre aspas, governar por decreto. Eu também escuto, por exemplo, alguns desses indivíduos que se dizem radicais falando que o presidente pode simplesmente governar apresentando MPs, chamadas medidas provisórias. E é aí que me preocupa a falta de conhecimento dessas pessoas de como é que funciona a coisa pública, de como é que funciona a legislação brasileira, porque uma questão básica para que vocês possam entender, tá? Uma medida provisória, a famosa MP, ela não é ad eterna, ela não é eterna. Né? Não é para todo sempre. Ela tem uma validade. Geralmente ela entra em vigor e tem uma atuação ali de aproximadamente 60 dias, podendo ser renovada, né, ou prorrogada por mais 60 dias, mas ela precisa entrar na pauta de votação
para poder se decidir o que é que faz com ela. Se não entrar, Carlito, acontece o que aconteceu recentemente com a MP 1303, né? A MP que previa ali a tributação de bancos, bets e bilionários. Ela caduca. No caso dos decretos, que inclusive eles não explicam para vocês também, no decreto ele não tem poder de lei. Ao contrário, o decreto ele pode surgir ali para complementar ou para ajudar a esclarecer um pouco como é que uma lei funciona. Por exemplo, digamos que existe uma lei no Brasil, como existe, né, que proíbe as pessoas fumarem em locais fechados. E aí você pergunta, mas espera aí, quando se fala em proibir de fumar em locais fechados, isso inclui qualquer lugar, inclusive a minha casa? E aí geralmente se tem um decreto para esclarecer. Não, é proibido fumar em ambientes comerciais, espaços públicos, de acesso coletivo, só para que vocês possam entender. Então, o decreto presidencial não substitui uma lei, tá? Existe outro tipo de decreto, Carlito, que teria o peso similar de uma lei? Existe o chamado decreto legislativo, mas que é feito, como o nome já diz, pelo poder legislativo. Tanto que os decretos legislativos, em tese, nem precisam passar pela sanção presidencial. Então, esse vídeo aqui de hoje, né, para que você possa refletir nesse domingo, é para que você possa, primeiro, pensar bem no ano de 2026 em quem você vai votar, porque eu sei que muita gente tem amigo que às vezes é super gente boa e que na cidade dele o único partido que viabiliza a candidatura dele é um partido de direita. Às vezes é um amigo que você tem que no estado dele o único partido que acaba viabilizando a candidatura dele é um partido de direita, tanto que se vocês observarem, tem muitas pessoas aí em alguns estados e cidades do Brasil que se candidatam por partidos de direita, mas se classificam ou se é, prenunciam ou se divulgam como sendo do campo da esquerda. Não vou dizer nem progressista, porque progressista você tem no campo da centro-direita também, tá? Algumas pautas que parte da centro-direita alega defender também podem ser enquadradas no campo do chamado progressismo. Tanto que eu até tenho uma certa ressalva para falar sobre progressismo e algo desse tipo, porque existe essa confusão, inclusive, de conceitos de algumas pessoas. Então, além de dar a vitória para o presidente Lula em 2026 ou para o Fernando Haddad, né? Vamos trazer essa possibilidade também, já que a pesquisa citou, mas a gente evidentemente espera que o presidente Lula possa disputar, até porque as pesquisas mostram que ele venceria no primeiro turno. Nós precisamos fortalecer e ampliar as bancadas, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal. Por quê, Carlito? Quanto mais deputados e senadores nós tivermos nas câmaras na Câmara de Deputados e no Senado Federal, no Congresso como um todo, menos negociação o governo precisa fazer. Você acha então, Carlito, que no ano que vem a gente consegue ter mais de 300 deputados, mais de 49 senadores, porque aí a gente dependeria basicamente só do nosso próprio campo para poder dialogar dentro do Congresso, conseguir aprovar pautas e projetos importantes para a classe trabalhadora? Como eu sou honesto com vocês e eu sou um estudioso, né, da ciência política, eu não acredito que nós conseguiremos alcançar o número de 300 deputados de esquerda em 2026 na Câmara dos Deputados, e também não acredito que a gente consiga alcançar ali o número de 49 senadores para que a gente consiga, inclusive, aprovar projetos de emenda à Constituição sem precisar negociar em tese com o Centrão. O que eu acredito que a gente consegue, provavelmente, é provável que a gente consiga ampliar o número de senadores, que hoje serão em torno de 16, para talvez 22, 23, até 24, num cenário muito favorável ali, tá? Eu não acredito que a gente vai ter uma redução do número de senadores, né? Hoje a gente tem dentro do Congresso Nacional 16 senadores do campo da esquerda, são 3 do PDT, 4 do PSB e 9 do Partido dos Trabalhadores. Então não acredito que vai ter uma redução no número de senadores do campo da esquerda. Pode ser que a gente consiga ampliar e, na minha análise, a gente vai conseguir atingir o número de pelo menos 20, tá? Pelo menos 20. É o ideal? Não. O ideal seria pelo menos 41, porque aí a gente conseguiria, por exemplo, aprovar projetos de lei sem depender necessariamente de dialogar com os outros senadores para que eles pudessem votar com a gente ou não. Afinal, se a gente tivesse pelo menos 41 senadores, a gente conseguiria aprovar esses projetos tranquilamente. Já na Câmara dos Deputados, eu acredito que a gente talvez consiga chegar à casa ali dos 160, 180, e dependendo dos puxadores de votos ali nos partidos, talvez até um pouquinho mais. Para mim, hoje, o número ideal seria, no mínimo, 171 deputados e, no mínimo, 27 senadores. 27 senadores é muito difícil, mas por que eu digo no mínimo isso, né? Porque se a gente precisar abrir uma CPI, pelo menos, seja numa casa ou na outra, a gente não precisaria de ajuda do Centrão, da direita, a gente conseguiria abrir sem solicitar
entre aspas, a bênção deles. Mas eu acredito sim na possibilidade real de, na Câmara dos Deputados, a gente ou chegar no número dos 170 ou se aproximar muito. E por que eu estou explicando para vocês que esse número é importante? Porque a gente tem hoje, por exemplo, 127 deputados. Se a gente subir ali, por exemplo, para 180, a gente estaria ganhando praticamente 50 cadeiras a mais. E isso faria com que nós precisássemos ceder menos para o campo da esquerda, para o campo da direita, perdão, dentro do Congresso Nacional. Então, em 2026, reflita sobre isso. Não adianta a gente vir aqui e falar, olha, as pesquisas estão mostrando que o presidente Lula tem chance de vencer no primeiro turno, os números são favoráveis, a rejeição diminuiu, a aprovação aumentou, o número de bom e ótimo, inclusive, né, tá alto de novo, comparado a outros períodos que a pesquisa era feita, por exemplo, mas para que nós consigamos pautar projetos que são de interesse da classe trabalhadora e saber que aqueles projetos vão passar ou saber que alguns projetos serão barrados, nós precisamos ampliar a bancada de esquerda no Congresso Nacional. Então, essa reflexão de hoje, no domingo, é para que a gente comece já de agora a pensar em candidatos de partidos de esquerda que vocês querem votar. Se você não souber o nome de nenhum candidato, no dia de você votar lá, você pode escolher votar na legenda do partido, por exemplo. No dia que você for votar, você vota na legenda de um partido de esquerda, que aí vai ajudar o partido a ampliar a bancada na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Porque raciocina aqui comigo, só para a gente finalizar essa análise. Se com o Congresso hoje, com 386 deputados contra o povo, em tese, né, já que são de direita, e 65 senadores, a gente tem visto o presidente conseguir alguns avanços, como, por exemplo, a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. A gente viu agora recentemente o governo negociando e conseguindo derrubar a PEC da bandidagem. A gente está vendo agora a discussão para se aprovar o PL 5630, se não me falhar a memória, ou é 5670, se não me falhar a memória, que é o PL que prevê ali a cobrança em dobro do imposto para as bets. Então, a gente está vendo que o presidente está conseguindo articular, mesmo com a minoria da esquerda dentro do Congresso. Se a gente conseguir ampliar nossa bancada, meu amigo e minha amiga, a tendência para a gente conseguir aprovar aquilo que é de interesse da classe trabalhadora é gigantesca. Então não adianta votar no presidente de esquerda meramente, não adianta votar num governador de esquerda meramente, você precisa votar em deputados, né, e senadores, ou seja, no legislativo, que ajudem o presidente da República, o governador, a trabalhar em prol da classe trabalhadora, em defesa daquilo que você acredita. Dito isso, comenta aqui embaixo o que é que você espera para a eleição de 2026. Grande abraço, bom início de semana. Lembrando que a partir de hoje, as análises do Sem Politiquês não acontecem mais durante a semana. Sai todo domingo a partir de agora, às 10 da manhã, e de segunda a sexta-feira, normalmente as lives das 13 às 14 horas, 1 hora de política comigo, das 19 às 20 horas, Mundo Político com o Luan Gomes, falando ali sobre os fatos da economia, da política brasileira e internacional também. E nos próximos dias, graças inclusive a algumas parcerias que a gente está buscando trazer aqui para Folha em Foco, a gente vai contratar talvez mais 2 pessoas para a gente ampliar a produção de conteúdo aqui. E eu queria pedir a você que está vendo aqui esse vídeo, que tem gostado do formato desse canal e do que a gente tem produzido aqui, que traga mais um amigo, pelo menos, para seguir a gente aqui, para que o nosso projeto possa crescer, tá certo? Dito isso, grande abraço, bom início de semana e até a nossa próxima análise aqui do Sem Politiquês na semana que vem, mas até amanhã na nossa live das 13 horas, de 1 hora de política. Tchau!